Queridos irmãos, queridas irmãs, então, médios de pressentimento, vídeo 545. Vamos continuar, do jeito que está aqui, só para poder, porque eu acho que muitas pessoas já pensou assim no vídeo anterior, nossa, o Luiz não tomou o cardenal dele mesmo. E você percebe como que eu lido com essa situação com a maior naturalidade? Olha, se eu pudesse falar, tem tanta coisa que eu tenho vontade de falar e não posso falar, porque criado na doutrina dos espíritos séria, uma das virtudes que o médium tem que ter chama-se bom senso. Ele tem que aprender a se conter. Sabe o que é se conter nesse sentido? Vem aquela vontade de falar e você pensa, não posso falar. Mas quando eu penso, eu não vou dizer isso, em questão de segundos anteriores, eu já consegui me colocar no lugar da humanidade. Olha só para você ver como que é as coisas. Eu já consegui me colocar no lugar da humanidade. Então, ao me colocar no lugar da humanidade, eu penso assim, se fosse eu que estivesse ouvindo um maluco desse, falando essas coisas, como eu reagiria? É lógico que eu ia chamar ele de maluco, de doido, obsidiado, charlatão, mistificador. Então, se eu me coloco no lugar das pessoas, então eu não falo. Porque se eu deparasse com alguém falando isso, eu ia. Então, por mais que tem coisas que às vezes as pessoas ainda falam, mas tem coisas que não pode ser dita, Mas eu gostaria tanto de tratar mais a respeito desse processo de passado e futuro, presente, que de acordo com o nosso nível evolutivo, existe o presente. Não existe o passado, não existe o futuro. No nosso nível evolutivo existe o presente. O presente é o resultado. Tanto, olha só que gostoso, o nosso presente é o resultado daquilo que a humanidade acredita como passado e é o resultado daquilo que a humanidade acredita ser o futuro. Mas não é o passado e nem o futuro, isso é uma forma da humanidade entender assim. É a prisão no corpo físico, você entende? Esse corpo físico aqui é uma bênção de Deus. É uma bênção, mas ao mesmo tempo é uma prisão que ofusca a visão do espírito, da alma que aqui dentro desse corpo se encontra. Agora, é óbvio que não são todas as almas que têm essa visão, que têm esse raciocínio. Você entendeu? Porque tem umas, coitadinha, elas encontram-se assim, num estado letárgico, Num estado assim, olha, sonolência. Você pergunta para ela assim, você aponta o sol e fala para ela assim, o que é aquilo lá? É o sol que você está apontando. Ah, não sei, será que aquilo lá é alguma lamparina?
Parece que eu estou dizendo aqui besteira, né? Ora, mas alguns séculos atrás, você viu o que aconteceu com Galileu Galilei, né? Não vou nem contar a história, você já sabe. E um pouquinho antes, que a astronomia, juntamente com a religião, acreditava que a Terra encontrava-se suspensa no ar, amparada por 4 elefantes brancos. Por que branco? Não podia ser marrom, igual lá na África? Não existe elefante branco, gente. Mitologia. Você já viu elefante branco? A humanidade não raciocina. E um período que existiu aqui na Terra, que a religião católica e alguns cientistas, astrônomos e tudo mais, eles acreditavam que a Terra era plana. Era como se fosse uma caixa de fósforo. Vamos pensar assim. Se você fosse até o fim, né, da Terra, você caiu num precipício. Ai, nossa senhora. Dá até arrepio pensar nessa época, né? Então, mas eu falei passado, mas é presente, viu? Porque hoje a humanidade é o resultado do ontem. Só que esse ontem, ele não é passado, ele é presente. É o resultado. É o resultado, como 1 mais 1 é 2. Médios pressentimentos. Até parece que eu não estou falando aqui, né? Já não gravamos um vídeo, já está quase na metade do outro, falando de médio pressentimento. Estou falando tudo de médio pressentimento. Já falamos de Nostradamus, já falamos de João Evangelista, né? Já comentamos esses outros itens todos que estão todos relacionados a esse processo aqui de médio pressentimento. Ó, o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Ó, aí você pode pensar assim, e agora, Luiz? O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Só que você se lembra, no vídeo anterior, que eu disse aqui, graças ao auxílio também do nosso irmão Marcílio, você se lembra que eu disse que o médium de pressentimento, ele não vê daqui 10 mil anos, 10 milhões de anos, e sim ele vê daqui 10 milhões de anos, mas esses 10 milhões de anos é o presente do intelecto, da moral, da cultura, do ser que aqui se encontra. É como aquele ditado: quem planta rosas, colhe rosas. Então, se hoje nós temos que pensar uma coisa, se você planta rosas hoje, você não vai colher rosas amanhã, porque o amanhã não existe. Quando você colher essas rosas amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui 15, 20 dias, será o presente. O resultado do que você hoje plantou. Então, será o presente. Parece que é difícil, mas é uma questão assim de raciocinar. Então, esses termos estão relacionados ao nosso nível evolutivo. Por isso fica difícil as pessoas compreender certas questões. Porque as questões em si, elas prendem as pessoas num estado de ignorância quando a pessoa não consegue raciocinar de acordo com a lógica. Olha como que é fácil. Mas tudo bem. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos
desenvolvidas, mais ou menos desenvolvida. Agora, Kardec, ele nos orienta aqui mesmo, os médios de pressentimento, né? Não passa de uma variedade dos médios inspirados. Então, por mais que algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida é uma questão. Agora, nato, praticamente em quase 99% da humanidade, é uma outra questão. Porque nem sempre aquilo que é nato tem conhecimento a pessoa de que é portadora, de que a possui, né? O que eu quero dizer? Vou tentar explicar uma coisa. Você ganha um pezinho de roseira, né? E você planta aquele pezinho de roseira ali. Só que você pergunta para aquela mulher que te deu aquele galinho, aquela muda, qual a cor dessa rosa? Eu não sei. Eu ganhei e eu não sei a cor. Então você vai ter que plantar e você vai ter que esperar quando ela der flor. Você entendeu? Então você observa que nos genes, na genética daquele galinho, existe todas as cores, todas as essências daqueles botões de rosas que futuramente surgirão. Então, pare e observe para você ver. Você pega uma semente de manga, né? Uma semente. Que você chupa a manga, lá dentro tem aquela semente. Você pega uma semente de manga seca, no ponto de plantar. Você consegue imaginar quantos milhões de frutos surgirão através daquela semente que na sua mão se encontra seca, necessitando apenas que você a plante? Dá para imaginar? Porque eu não sei se você sabe, uma mangueira, um pé de manga, ele dura 100, 150, 200 anos. Eu conheço mangueira com 247 anos de idade. Sabe onde? Onde? Em Sacramento, no pátio do Colégio Allan Kardec, do professor Eurípides Barçanuvo. Mas foi ele que plantou? Não, é lógico, que isso? Quando ele construiu o colégio, já estavam lá mais de 150 anos, 140 anos. Todo ano, essa mangueira dá uma carga imensa. Agora, não há como avaliar quantas toneladas, quantos milhões de toneladas de manga ela já produziu desde quando ela começou a produzir até o ano de 2022. Assim, é a diversidade no eu de cada um. A diversidade das faculdades.
mediúnicas, os dons. Porque não existe só a psicografia, a psicofonia, a vidência, a audição, a pictografia, o médio de pressentimento, o médio intuitivo, né? O médio inspirado, os médios especiais que Kardec descreve aqui não existe só esses médios, essas faculdades que Kardec descreve aqui no Livro dos Médios, não. Existe um número tão grande tanto quanto o universo, as dimensões de faculdades. Só que de acordo com a evolução do ser, é igual uma escada, né? Quanto mais a pessoa se esforça, mais ele supera o degrau de baixo e vai para o degrau de cima. Agora, você sabe quando é que termina essa escada evolutiva? Nunca. Nós temos, vamos usar esse termo, eu vou dizer pela frente, mas não é pela frente. Nós temos no nosso presente, não, eu vou usar o presente mesmo, nós temos no nosso presente uma escada simbólica de Jacó, que não tem fim. Você sabia que até nosso Senhor Jesus Cristo, ele possui simbolicamente, tá? A tua escada simbólica de Jacó? Luiz, que isso? Você tá blasfemando contra o Cristo? De forma alguma, o Cristo acha até bom dizer isso, para mostrar para a humanidade que o único ser que nunca evoluiu, que não evolui, é Deus. O resto, tudo encontra-se em processo de evolução, de formas que nós desconhecemos, mas estão evoluindo. Deus é que nunca evoluiu. Deus é que não evolui. Deus é que não precisa evoluir. Se a gente parar para raciocinar, a gente vai parar no sanatório. E eu não vou parar. Eu não vou parar, porque eu consigo limitar isso. Mas você não tem noção como a minha cabeça ela encontra-se 24 horas. Esse corpo físico aqui, isso é uma prisão ao meu eu. Mas é uma prova, é uma expiação a qual eu necessito passar. Eu necessito passar por isso. Né? Quem mandou eu há milênios, né? No presente, milênios no presente, ter feito algo no presente para que no presente eu me encontre nessa situação. Então, resignação, aceitação, mais ainda, né? Então, olha só, algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devida a uma espécie de dupla vista. Agora só para você ver. Pode ser devida a uma espécie de dupla vista, que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação
dos acontecimentos. Ó, pode ser devido a uma espécie de dupla vista que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais. Você viu só, né? As consequências das coisas atuais, que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais. Não está falando do presente? Lá na frente, ele não está falando aqui do presente? O resultado do presente? Então, o que existe é o presente. E a filiação dos acontecimentos. É o comportamento. É o que o ser é. As atitudes. Né? Mas muitas vezes também é resultado de comunicações ocultas. E, sobretudo, neste caso, é que se pode dar aos que dela são dotados o nome de médios de pressentimentos, que constitui uma variedade dos médios inspirados. Então, a partir do momento em que aqui se resume dessa forma, dispensa maiores comentários. Você pode pensar que o vídeo anterior é uma loucura da minha cabeça, o que nós estamos dizendo, o que dizemos aqui até agora é uma loucura, mas então, e agora? Ó? Pode ser devido a uma espécie de dupla vista que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais. Das coisas atuais. Ele não está vendo, ele não está entrevendo, não é as consequências das coisas atuais. E a partir do momento que entrevê as consequências das coisas atuais, ele não está vendo, não é o presente? Deu para raciocinar agora com relação à loucura toda que nós estamos descrevendo, ou que descrevemos no vídeo anterior e nesse? Também é resultado de comunicações ocultas. E, sobretudo, neste caso, é que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médios de pressentimento, que constituem uma variedade dos médios inspirados. Uma variedade. É um número inimaginável. Essa variedade. Porque não deixa de ser também. Agora, é aquilo que eu já disse alguns minutos atrás. É preciso ter uma certa bagagem para poder entender. Mas, se as pessoas colocar os neurônios para funcionar e queimar um pouco de neurônio, a pessoa consegue chegar a uma ou a alguma denominação. Consegue, com facilidade. Gente, isso é facílimo. Isso é muito fácil. Sabe por que eu tenho que dizer às pessoas que isso é muito fácil? Porque dizendo que é muito fácil, porque para mim é fácil, é pena eu não poder esclarecer mais com relação a esse assunto, mas dizendo às pessoas, isso é muito fácil, isso motiva as pessoas a analisar. Ora, por que o Luiz está achando isso muito fácil e eu não estou compreendendo nada? Aí a pessoa começa a raciocinar. Porque todo mundo tem capacidade. Agora, se eu aqui relato, esclareço alguma coisa e digo assim, gente, isso é difícil. Não vale nem a pena pesquisar. Não vale a pena.
Não perca tempo com isso, não. Aí a pessoa vai pensar, vai pensar assim, bom, mas o Luiz está dizendo que isso é difícil, então não vale a pena nem assistir esses vídeos. Não vou assistir isso, não. Ficar perdendo tempo para quê? Se ele mesmo está dizendo que isso é difícil, então ele está falando ali para quê? Ele está perdendo tempo. Não. Agora, eu tenho que... Isso é psicologia, gente. Eu tenho que incentivar as pessoas a enxergar o que eu enxergo com uma facilidade imensa. É assim que o professor na sala de aula age mediante os alunos. Insiste, 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 bate, bate naquela tecla, até o aluno entender a forma, ou melhor, a fórmula que o professor aplicou ali na lousa. Né? Então, você vai analisar essa questão 184, você vai conseguir encontrar tudo que no vídeo anterior e nesse vídeo nós tivemos oportunidade de dizer, mas tudo mesmo, porque está tudo nessa questão 184, né? Então nós vamos para o próximo vídeo.